Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Interacoustics. A gente vai dar só mais uns minutinhos e a gente já vai começar. Já demos 10 minutinhos, vamos iniciar. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por terem tirado um tempinho para estarem aqui com a gente nesse webinar da Interacoustics. A gente vem falar aqui sobre, né, na verdade, um lançamento para um outro produto de uma ferramenta que a gente já tem, mas que acha interessante, super interessante agora estar disponível para outros equipamentos. Então, a gente vem falar do ACT, que é uma ferramenta para a gente utilizar nos módulos de audiometria, que ela vai nos dizer sobre a facilidade, a capacidade daquele paciente de distinguir a fala em um ambiente ruidoso. Então, é um exame, né, que vem revolucionar esses tipos de avaliações, porque ele não é dependente de idioma, ele é super fácil de fazer e ele é uma ferramenta de aconselhamento, né, incrível e que a gente vem vendo muitos resultados aí, tanto no mercado local quanto também em outros mercados internacionais. Então, a gente quis trazer novamente, né, um pouco do fundamento desse exame, como aplicar, e também dizer para vocês que, além do Affinity Compact, ele agora também está disponível no Callisto. Então, para novas aquisições de Callisto com módulo de audiometria, o ACT já vem incluso, né? Para quem já tem, é possível de upgrade também. Então, caso, né, vocês tenham alguma dúvida, algum interesse, a gente está aqui para ajudar. Então, agradecer pela disponibilidade mais uma vez do nosso time de suporte clínico. Marina, nossa coordenadora de audiologia corporativa e treinamento, que está aqui para apresentar esse conteúdo para vocês. E a Nayara também, nossa fonoaudióloga de suporte clínico, para estarem aqui, para a gente compartilhar conhecimento, tirar dúvidas, enfim, fazer aí desse momento um momento enriquecedor e de troca para todo mundo, tá? Para quem não me conhece, eu sou Fabiana, sou responsável pela distribuição da Interacústicas aqui no território brasileiro. Ficamos à disposição. Que tenham todos um ótimo webinar. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Como a Fabi falou, eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais do ACT, né? O ACT é um exame aí que já tinha sido lançado, mas ele estava no Affinity Compact até então, e agora ele vai para o módulo de audiômetro do Callisto. O conceito do exame, a forma de fazer o exame, nada disso muda. Então, o que eu vou apresentar para vocês é do ACT em si, então vão ser informações úteis tanto para quem tem Callisto quanto para quem tem o Affinity Compact. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, como vocês estão vendo na tela, agora é disponível também no Callisto, né? E o que a gente vai cobrir hoje? Aqui os temas, né? Porque os meus aparelhos auditivos estão na gaveta, qual é a prevalência do uso de testes de fala no ruído pelos profissionais da saúde auditiva, e sobre o ACT em si, como foi desenvolvido, como realizar o exame, algumas dicas, como que eu utilizo esses resultados. A gente vai refletir aqui sobre 2 casos clínicos, viabilidade clínica e o que tem sido feito ao redor do mundo. Então, hoje a gente tem aí os aparelhos auditivos, certo? Cada vez mais a indústria vem trabalhando em todos os recursos possíveis e imaginários aí para ajudar em todas as questões, né? Em todas as queixas e principalmente nos ambientes mais desafiadores. E a gente sabe que esses ambientes são os ambientes ruidosos, né? E o que acontece muito até hoje, desde que os aparelhos eram um pouco mais simples, até hoje, que eles são extremamente tecnológicos. Muitos aparelhos auditivos, ao invés de estar na orelha dos nossos pacientes, estão na gaveta, né? Por que eles estão na gaveta? Será que a gente está usando todas as ferramentas corretas ou possíveis, ou que a gente tem ali em mãos para trabalhar essa reabilitação auditiva, né? Por que esse aparelho ele não está no ouvido do paciente? Ele está na gaveta. Tem esse estudo do Cochrane, bem legal, onde ele vê aí com vários usuários de aparelho auditivo o porquê que o aparelho deles estão na gaveta e não na orelha, né? Então, essa perspectiva do paciente
E isso é quase que em todas as pesquisas, né, não só nessa, mas em todas que eu estava procurando, é um dos top 10 de queixa, ouvir a fala no ruído de fundo. Então, a gente vê aqui nessa pesquisa do Cognis, que está em segundo lugar. Em primeiro lugar está pobre benefício com aparelhos auditivos. Isso acaba essa queixa também acaba estando atrelada, né? Porque se eu não consigo ouvir a fala no ambiente de fundo, lógico, eu estou tendo pobre benefício com o meu ruído de fundo. Com o meu ruído de fundo, não, com o meu aparelho auditivo. Esse outro estudo também bem legal, feito no Reino Unido, né? Por que que as pessoas estão ajustando e colocando o aparelho auditivo, mas não estão usando os aparelhos auditivos? Aqui também, nesse artigo, as razões do não uso, né? ah, fala no ruído de fundo presente, né? E com altas porcentagens aí, em relação aos usuários que participaram do estudo. Esse outro estudo do Cockins, um pouco mais recente em relação àquele primeiro, ele também viu sobre a satisfação, né, do uso dos usuários de aparelho auditivo, e a gente vê que ele fez por ano, né? Foi uma pesquisa que foi de 1991 até um pouco mais recente. E aí ele mostra no artigo dele as tabelas comparando aí ano a ano. Em todos eles tem a queixa dessa relação sinal-ruído para ouvir a fala no ruído, tá? Então é uma queixa constante e é uma queixa que vem até hoje, né? Não é uma queixa que era lá atrás porque os aparelhos auditivos eram lineares, eh, ou tinham menos tecnologia. Ela realmente vem aí acompanhando mesmo com toda a tecnologia disponível hoje em dia. Essa outra revisão sistemática aqui estava vendo o fator de impacto do uso e da rejeição do aparelho auditivo e as causas de rejeição, entre elas também tem a questão do ruído, da fala no ruído. O primeiro ponto que a gente vai pensar aqui juntos, são nas ferramentas que a gente tem para trabalhar esse paciente, né? Então, quais exames que a gente se baseia, que nós nos baseamos para selecionar a melhor solução para esse paciente, né? Então, o melhor aparelho auditivo. E para fazer esse momento da adaptação, esse momento de colocar o aparelho na orelha do paciente, né? E ajustar a amplificação sonora. Qual é a nossa base? Pensando em adulto, tá? Aqui no caso, de maneira geral. Audiometria, né? Então, eu vou ter ali os limiares, o quanto esse paciente ouve, né? Qual é o tipo de perda, a severidade dessa perda. Então, uma informação quantitativa dessa audição. E eu vou ter também exame, sim, de fala, que é a logoaudiometria, né? A logoaudiometria é um exame feito em cabina acústica, né? O IPRF, por exemplo, é 40 dB acima da média, então é uma situação totalmente diferente da principal queixa que a gente vem encontrando até hoje, desde lá atrás até hoje, nos nossos pacientinhos aí do aparelho auditivo, né? Que é a fala no ruído. Quais são as informações que a gente não obtém com esses dois exames? Exatamente como a pessoa vai atuar no mundo real, em meio ao ruído, né? Que seria ideal? Que eu fizesse, sim, testes de fala no ruído junto na minha bateria de avaliação, né? Então, não só a audiometria e a logoaudiometria, mas também testes que eu avaliasse a capacidade, a habilidade desse paciente em ouvir a fala no ruído. São os famosos testes de fala no ruído, né? Mas por que que a gente não tem feito esses testes, né? O que que acontece? É só no Brasil? É no mundo todo? Né? Por que que esses testes não são sempre colocados no fluxo mesmo de atendimento de trabalho, no, hum, hum, no meu protocolo de atendimento, digamos assim, né? Faz uma áudio, faz uma logo, já testa a fala no ruído, e aí a gente já vai pensar ali
em como a gente vai reabilitar esse paciente, nas estratégias de reabilitação, em qual que é a melhor tecnologia, a gente vai conseguir aconselhar melhor ele, gerenciar essas expectativas. Por que que isso não está sendo feito, né? Algumas pesquisas mostram que apenas 26% dos profissionais da saúde auditiva estão fazendo isso, né? Essa questão do teste de fala no ruído, isso aqui nos Estados Unidos, tá? E 8% frequentemente estão realizando esses testes em ajustes ou acompanhamento do aparelho auditivo, e não no momento da avaliação mesmo, do diagnóstico. Ah, essa outra pesquisa aqui mostra que apenas cerca, perdão, de um terço dos audiologistas estão utilizando, a primeira pesquisa era no Reino Unido, tá? Essa daqui, me confundi. E essa aqui é nos Estados Unidos. Apenas cerca de um terço dos audiologistas estão utilizando o teste de fala regularmente em suas avaliações. Eu procurei para ver a, a prevalência do uso aqui no Brasil, mas eu não achei nenhuma literatura sobre ainda, tá? Então, eu não sei a prevalência do uso aqui no Brasil, mas eu acredito que seja muito parecida com o Reino Unido, com os Estados Unidos e com o que a gente vem vendo aí em outros países, tá? Ahn, deixa eu só ver aqui. E o que eles relatam nessas pesquisas do porquê eles não fazem, né, não colocam na rotina clínica os exames, né, os testes de fala no ruído. Os principais motivos, né, que eu encontrei nesses estudos. Meu Deus, meu computador está se mexendo sozinho. Perdão, pessoal. Os principais motivos que eu encontrei nesses estudos estão relacionados a tempo de teste, que são testes mais demorados, né? Acessibilidade aos testes. Então, um teste de fala no ruído, eu não vou pôr qualquer ruído e começar a falar, fazer uma lista de palavras ou qualquer coisa desse gênero, né? Tem que ser um teste gravado, padronizado, calibrado, né? E que tenha sido validado. Isso é muito importante. E o que que acontece? Cada país tem seu idioma, né? Então, não é, um teste que todo mundo vai ter acesso, né? Os testes gravados e validados. Para o Brasil mesmo, hoje, teste de fala no ruído, a gente tem só 3. O Hearing Noise Test, né? Que é o HINT, que está padronizado só para adulto. Tem o teste de sentenças da Maristela Costa. E tem o PINT, o Phrasing Noise Test, que é para criança, bem criança mesmo, sabe? Bem novinha. Então, a gente só tem esses 3, não é todo mundo que tem acesso, né? Há equipamento que tenha também esses testes, não são todos que têm acesso, é o que eu vejo também nesses artigos aí do porquê não está sendo usado, né? Dessa baixa prevalência. Então, tempo de teste, acesso ao teste, equipamento, treinamento do profissional, tá? Então, esses são os 4 principais motivos que tem aí na literatura. Aí, esses artigos que eu mostrei para vocês, todos estão abertos não são artigos fechados, né? Se colocar no Google, vocês vão achar e vão conseguir ler o artigo completo. Então, esse é o motivo pelo qual não tem sido feito. E tem uma frase do Beck que eu gosto bastante, que fala que para uma boa avaliação auditiva, a gente tem que ir além do audiograma, né? Então, ele diz que o audiograma não deveria ser a fundamentação primária para eu selecionar os aparelhos auditivos, para eu usar como base para o meu aconselhamento e para o meu tratamento. Isso ele falou em 2013 e é uma grande verdade, assim. A gente precisa de uma avaliação que vá além do audiograma, né? Que tenha aí uma informação qualitativa. O audiograma traz essa informação quantitativa e é importante a gente analisar isso de forma qualitativa também. E foi aí que foi desenvolvido o ACT, tá? É uma sigla de Audible Contrast Threshold, então limiar de contraste audível, né? Há muito tempo que a indústria já vem trabalhando e querendo avaliar, sim, a fala no ruído e trazer testes mais acessíveis, mais fáceis, mais rápidos. Foi daí que veio a criação desse novo teste.
né? Então, como eu disse, Audible Contrast Threshold, um limiar de contraste audível, traduzindo, e a gente utiliza a sigla que é o ACT. Então, enquanto a audiometria vai me trazer aí informações quantitativas dessa audição, ixi, tá voltando tudo. Peraí, deixa eu ver. Meu computador tá. Aí. Enquanto a audiometria vai trazer essa informação quantitativa, o ACT vai me trazer aí informações qualitativas dessa audição. Então, eu vou ter um diagnóstico muito mais completo para trabalhar a reabilitação desse paciente. Quem esteve envolvido na criação desse teste? A Interacoustics Research Unit, então a gente tem uma unidade de pesquisa na Universidade da Dinamarca, tá? Na Universidade Técnica de lá. A própria Interacoustics, o Centro de Pesquisa de Ericsson, a Divisão de Aparelhos Auditivos da Damon e a Oticom. E foram muitos anos de pesquisa, tá? Eu estava até fazendo uma revisão de literatura essa semana e eu vi que a questão da espectromodulação, que a gente vai ver mais para frente o que que é isso, ela já foi testada outras vezes, tem artigos de antes dos anos 2000, e depois, a partir de 2010, ela veio um pouco mais forte até a Interacoustics aprimorar isso. E a gente vai conversar aqui sobre esse desenvolvimento. Então, só mostrando para vocês, essa é a unidade ah, de, de pesquisa da Interacoustics dentro da Universidade da Dinamarca. Eu tive a grande oportunidade de estar lá esse ano. E é muito legal. Você vê o centro de pesquisa que ele não é clínico, ele é um centro do desenvolvimento. É bem bacana, bem diferente. Essa é a sala onde foram feitas todas as pesquisas do ACT, está até ainda com o chão marcado. E esse é o protótipo do ACT, então é antes do ACT entrar no equipamento, tá? O software e tudo mais foi por um equipamento, entre aspas, né? Dessa forma que foi feita a pesquisa. E o que que é o ACT em si, né? Até a Fabi comentou no início. Ele é um teste que vai avaliar aí essa questão da fala no ruído, mas ele não usa fala, então ele pode ser utilizado de forma independente internacional. Por quê que ele pode ser usado dessa forma? Porque ele não usa fala, mas vai dar para avaliar a fala, né? Porque ele é um teste de modulação espectrotemporal, tá? E esse é um teste que realmente não usa palavras. E o que que é esse teste? É uma medida psicoacústica, tá? E com esse teste, eu vou ver a quantidade de modulação necessária que eu preciso para eu discriminar um alvo modulado e um estímulo não modulado, tá? E o meu alvo vai ser um estímulo de banda larga modulado temporalmente e espectralmente. O que que é isso, né? E os estudos demonstram, né, estudos já antes da criação do ACT, inclusive, que os limiares aí de modulação espectrotemporal são ótimos preditores do desempenho de fala no ruído. Mas vamos entender o que que é. Ahn, Só um minutinho. Tá acontecendo alguma coisa aqui no meu slide, só um minuto.
Vocês estão vendo a minha tela? Tá dando para ver a tela? Sim, Tá. tá sim. Joia. Joia. Eu acho que tinha desconfigurado alguma coisa dos slides, mas agora eu arrumei. Então, esse teste de modulação espectral, teste de modulação espectro-temporal, vários estudos desde antes do ACT demonstram que esses limiares de modulação eles são bons preditores aí do desempenho da fala no ruído, né? E o que que é esse teste de modulação espectral, né? Modulação espectro-temporal. O que que foi tudo aquilo que eu falei entre distinguir um alvo, a questão do contraste, né? Então, aqui vai dar para a gente entender melhor. Esse teste, eu vou ter a apresentação de dois ruídos diferentes. Um ruído não modulado, que é esse aqui, e o ruído modulado, que é esse daqui. Esse teste de modulação espectro-temporal me mostra a quantidade de contraste, então a quantidade de ruído modulado que eu preciso para distinguir ele em relação a esse ruído não modulado. E por que que eu consigo associar isso com a fala no ruído? Porque esse estímulo modulado, ele é muito para... Opa, tá tocando de novo. Ele é muito próximo, o espectro dele é muito próximo ao espectro da fala. Inclusive, aqui nessa figura, a gente está comparando um espectro de Hint com um espectro do estímulo modulado do STM. E a gente vê que realmente ele é muito próximo. Então, se a pessoa consegue distinguir esse ruído modulado dentro de um ruído não modulado, é, entre aspas, como se ela estivesse distinguindo a fala no ruído. E se eu vou conseguindo abaixar esse ruído modulado dentro do não modulado, é como se eu estivesse diminuindo a fala no ruído, né? Vamos pensar em testes de fala no ruído, hint, por exemplo. Você vai ter um ruído, vai ser falado a frase, né, que você tem que repetir em uma determinada intensidade. E aí o que acontece? Vai abaixando a intensidade até que tem um momento que você não vai mais conseguir repetir. E aí é achado o seu limiar de fala no ruído, digamos assim, né, de forma geral. Com o ACT é a mesma coisa. Esse estímulo modulado, que a gente está vendo aqui que tem o espectro muito parecido com o da fala, ele vai diminuindo de intensidade em meio ao estímulo não modulado, tá? E a menor intensidade que o paciente conseguir ouvir o estímulo modulado em contraste com o não modulado é o limiar dele em relação a esse exame, que vai ser o limiar dB, nível de contraste. A gente vai ver também essa questão dessa nova medida, tá? Uma. Oi, Oi, rapidinho. O som do não modulado e do modulado ele não saiu. Ele não não? reproduziu, não. Deixa eu ver Eu se eu... até achei que era meu computador também, mas aí o pessoal comentou aqui no chat. Ó, vê se vai agora não modulado. Foi. Modulado. Agora sim. Obrigada, Má. Imagina, eu que agradeço. Então, esses são os Estímulos. Teve uma pesquisa de 2016 na Suécia que foi feito com esse teste espectro temporal modulado, tá? Tá aberto também esse artigo, mas depois eu mando para vocês. E foi, assim como os outros estudos mais antigos, também foi dito que é um bom preditor, sim, do desempenho da fala no ruído. Mas o que foi observado também nessa pesquisa de 2016 é que 1/3 dos pacientes não conseguia ouvir o estímulo, não conseguia de fato responder o teste, né?
E foi aí que a Interacoustics Research Unit entrou para ver aí, por meio das pesquisas e tudo mais, como que seria possível fazer o teste de uma forma que todos os pacientes conseguissem responder, né? E aí, por meio das pesquisas, o que que a Interacoustics fez? Primeira coisa, tornou o teste binaural, então a gente faz o teste com fone, tá? Nas duas orelhas. Eles pensaram também na questão de quem tem a perda auditiva, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, o verde é um limiar normal de audição, tá? E aqui é o estímulo do exame em si. Se eu não tiver uma compensação, para audição normal, ok, tudo bem, vai ter acesso ao estímulo, mas se eu não tiver uma compensação da audição para quem tem perda auditiva, a pessoa de fato não vai conseguir ouvir o estímulo. Então, aqui em rosa, vocês conseguem ver que foi feita uma compensação da perda auditiva do paciente, que é essa aqui em vermelho. Ai, meu mouse sumiu. Aqui. Que é essa aqui em vermelho. Então, por frequência, o teste adiciona para o paciente ter em torno aí de 15 dB de sensação, tá? Para ele conseguir ter, de fato, acesso aos estímulos. Então, esse é um teste que a gente chama de supralimiar. O que que quer dizer? Acima do limiar do paciente, tá? A outra questão que eles também colocaram em pesquisa foi escolher o tipo de ruído modulado, né? Então, a gente vê aqui nessa figura, eles apresentaram aí para os pacientes diferentes tipos de estímulo modulado para fazer o teste e eles escolheram o que eles conseguiam ter uma melhor percepção, tá? E depois desse teste, né, quando ele ficou pronto, foi validado nos pacientes com o HINT, que é o Hearing Noise Test, que é o padrão ouro aí dos testes para ouvir a fala no ruído. Então, o paciente ficava aqui no meio, daqui saía estímulo de fala, aí ele estava com os aparelhos auditivos, e aqui eu tinha múltiplos alto-falantes com ruído, né, para simular bem a questão do mundo real, né? Então, esses múltiplos alto-falantes é o que a gente fala de ruído ecológico, porque simula a questão aí do mundo real. E aí, por meio de todas as pesquisas, ficou escolhido aqui, né, essa modulação em meio ao ruído. Muitas pesquisas foram feitas até chegar no final. Do protótipo final, a gente conseguiu passar para o audiômetro do Affinity e agora está indo para o audiômetro do Calixto. Então, essa é a tela do teste. E a gente vai precisar só do módulo de audiômetro, desses dois equipamentos, o fone e a pera de resposta. Então, ele é um teste diagnóstico, tá? Muitas pessoas perguntam, posso fazer em campo livre com e sem aparelho auditivo? Não dá, tá? O aparelho auditivo, ele tem algoritmos e pode atrapalhar no teste. A estimulação do teste não foi feita para campo livre, então realmente ele é um teste diagnóstico. É independente do idioma, vocês ouviram, né, como é a estimulação, então realmente é um teste que ele é replicável em todos os países, isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma normativa bacana, e vai quantificar a capacidade do paciente ouvir em meio ao ruído. Isso vai trazer um entendimento mais claro do nível de desempenho do paciente com aparelho auditivo em situações aí de ruído, que para nós é muito bom, né? Dá um norte muito grande de como a gente vai reabilitar esse paciente, porque eu posso ter uma perda auditiva e a Nayara pode ter a mesma perda auditiva, mas ela pode não ter dificuldades de ouvir no ruído e eu tenho muita dificuldade de ouvir no ruído. A gente pode até estar usando o mesmo aparelho auditivo, mas a gente vai programar igual o aparelho auditivo para as duas. As estratégias de comunicação que eu vou passar para uma é igual às que eu vou passar para outra. A forma como eu vou aconselhar, gerenciar a expectativa de uma é igual a que eu vou fazer com a outra. Então, tudo isso muda bastante se a gente tiver uma avaliação de fato da fala no ruído, né? E o que a gente vê é que depois, né, que
teve o exame final, né, o protótipo final do exame. Teve 2 pesquisas, tanto na Alemanha quanto no Japão, e aí sim, todos os pacientes conseguiram responder o teste, teve uma boa replicabilidade e mudou o cenário daquele estudo que a gente viu na Suécia, onde 1/3 não conseguiu, né? E aí são países diferentes, com idiomas tonais e não tonais, então de fato a gente consegue aplicar no mundo todo. E como que a gente vai realizar o teste? Então, o acessório necessário, né? Os mesmos de uma audiometria tonal. Fone e pera de resposta, tá? Eu preciso da pera, não dá para levar. Eu sei que às vezes na audiometria a gente pede para levantar a mão, mas nesse caso não vai dar, porque ele tem que ver o software tem que ver a resposta do paciente para poder calcular o resultado final. E agora eu vou passar um videozinho para vocês verem, entenderem um pouquinho melhor em relação a essa aplicação do teste. The Audible Contrast Threshold Test, also known as ACT, allows you to assess how well someone can hear in background noise. It does this by using a special signal that is non-language specific. ACT makes full use of the pure tone audiogram, making this an above-threshold test. To perform ACT, you will need an audiometer with the ACT license, headphones or insert earphones, a patient response button, and a completed binaural audiogram with thresholds stored for at least the following frequencies: 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, and 4 kHz. Now we have everything we need. We can go ahead and perform ACT. From the audiogram screen within the Affinity Suite, go to Menu, select Tests, and then click on ACT. An instruction box will automatically appear. Instruct your client on what they need to do and make sure they understand to press every time they hear the special signal, which sounds like a siren. Ensure that you have demonstrated the sound examples so that your client knows what to listen for. Once your client is ready, click Proceed to Test and press Start. As soon as you press Start, your client will hear episodes of noise. The test starts at 16 dB NCL. Press only once to deliver the siren at this intensity. If the client hears the siren correctly, a black dot will automatically appear on the trace. You continue performing the test in the same manner as pure tone audiometry. Once a heard response has been stored, go down in intensity by 2 steps and present again. If the client does not hear the siren or does not respond to the sound in the correct time frame, a white dot will appear and you increase in intensity by 1 step. This 2 down, 1 up approach is the same as audiometry, and the test will automatically stop and store a value once it has reached 3 out of 5 correct responses. Once the relevant number of correct responses has been reached to produce an ACT value, a green bar will appear in the middle of the screen. You can now use this to counsel your clients about their ability to hear in noise. Press on the Guidance tab to reveal our recommendations for the different ACT severity levels. Use this for counseling, to adjust hearing aids, to recommend assistive devices, and to discuss rehabilitation and communication strategies. Selected hearing aid brands use the ACT value to automatically optimize their adaptive hearing aid features. Vou voltar meu fone aqui. Então, eu gosto desse videozinho porque ele, né? Mostra os ruídos, mostra o paciente, como ele tem que responder, mostra a tela do exame, né? O que que a gente vai analisar. Então, é um videozinho que eu gosto bastante. E essa é a tela inicial. Então, assim como o ACT é um exame novo para nós, é um exame novo para os pacientes, né? Os pacientes estão acostumados com a audiometria,
mas não com o ACT. E qual é o grande segredo? Embora seja um teste, e vocês vão ver na maioria das pesquisas está escrito, é um teste rápido, um teste que em 2 minutos é feito, desde que a gente oriente bem o paciente. Então, a grande chave para o teste dar certo é essa orientação do paciente, né? Então, quando a gente abre a tela do ACT, como a gente viu no vídeo, tem a tela de instruções e a gente vai passar essas instruções para o paciente quantas vezes forem necessárias, até que de fato ele entenda o teste, tá? Aperta o botão de iniciar o teste, essa é a tela do teste, né? Que é onde eu vou aumentar ou diminuir o nível de contraste. Então, lembra, o ruído ele vai ficar constante, né? Aqui é a quantidade de dB que está dentro da orelha do paciente, baseado na audiometria, por conta daquela compensação. E aqui é onde eu aumento e diminuo o nível de contraste do sinal modulado, né? E o teste sempre vai começar em 16 dB nível de NCL, que é nível de contraste, tá? Que é a maior quantidade de nível de contraste que tem no teste. Esse eixo do gráfico, ele mostra o dB nível de contraste. Então, por exemplo, começou aqui em 16 dB nível de contraste. Acertou, eu vou diminuir esse nível de contraste. Vem para 12, 8 e assim por diante, até chegar aqui em -4. E esse eixo do gráfico, diferente da audiometria, que seriam as frequências, né? Aqui é o número de apresentações desse sinal modulado, né? Porque quando eu dou start, o ruído fica constante e quem apresenta o estímulo modulado somos nós. Não precisa ficar se atentar ao tempo que fica apertando o botão de apresentação do estímulo, porque ele tem o tempo já calculado dele, né? Não é igual da audiometria. Mas somos nós que vamos dar aí essa estimulação. O botão de iniciar o teste e esse cursor que mostra o nível que eu estou testando. Quando chega em 25, e é por isso que tem essa linha amarela, eu corro o risco de fadigar o meu paciente. Então, se o ACT ainda não tiver sido calculado, chegou em 25, o ideal é parar um pouquinho, respira, dá uma água para o paciente, reitera as instruções se necessário, e aí depois continua o teste. Aqui no alto da tela é o nível de pressão sonora que está na orelha, o nível de contraste aí normativo em dB, que eu comentei com vocês. E o que é essa nova unidade de medida? Né? Ela teve que ser criada, e depois eu vou mandar para vocês aí os artigos, vocês vão conseguir, né, quem quiser ler mais a fundo sobre. Essa medida ela teve que ser criada, né, para a gente conseguir de fato saber aí de uma forma objetiva essa mensuração do nível de contraste, né? E por que dB/NCL? É nível de contraste normalizado, né? O N, porque é uma escala normatizada com base em dados normativos de jovens com audição normal, e depois eu vou mandar para vocês também os artigos publicados. O C é de detecção de contraste na modulação de um sinal, que é isso que a gente está avaliando no teste, né? Então, a gente está vendo o quanto que a pessoa precisa de contraste entre um sinal modulado e um não modulado para fazer essa distinção. E o L é de nível, né? Porque é uma medida em dB. Então, é por isso que, quando chega no resultado final do ACT, eu tenho um resultado em dB/NCL. Então, aqui aparece o resultado do ACT, aqui aparece o número de alarme falso, isso também é importante, a gente vai ver mais para frente. E essa é a tela final. Quando a bolinha está branca, a resposta do paciente está incorreta. Quando a bolinha está preta, ela está correta. E o verdinho com check é quando ele calculou o valor do ACT. E como que ele vai calcular, né? Ele vai calcular em cima dos 5 últimos pontos do traçado que entram no critério de satisfação de Hugson-Westlake, tá? Que é um critério 3 de 5. Então, por isso que não dá para fazer levantando a mão, porque não tem como a gente marcar resposta correta ou incorreta, tá? É a partir da pera de resposta. Por isso que quando o paciente responde, aqui na tela para nós já aparece a bolinha ou preta ou branca,
E a gente já sabe, tem que diminuir o limiar de contraste, tem que aumentar, né, o nível, na verdade, até que ele consiga calcular sozinho aí esse critério 3 de 5 do Huggson-Westlake, que vai ser o limiar de contraste do paciente. E aí, aqui mesmo na tela, clicando, eu tenho esse guia de orientação. Então, por exemplo, para esse paciente, foi achado um ACT de 2,5 dB nível de contraste. Ele estaria aqui na normalidade, né? Nesse range de normalidade, ele não apresentaria dificuldades em ouvir a fala no ruído, né? Que de -4 a 4 é classificado como normal. Foi feita também pesquisas de validações para chegar nesses resultados, tá? Uma dificuldade leve para ouvir no ruído, de 4 a 7, moderada de 7 a 10 e severa de 10 a 16. E aí vocês veem que aqui, ó, ele já traz alguns conselhos de como a gente deve ajustar o aparelho auditivo. Em relação a ganho e saída máxima, não. Isso quem vai falar para a gente é a verificação eletroacústica, né? As famosas medidas com microfone e sonda. Mas em relação aos recursos que estão relacionados à fala no ruído, né? Os recursos de ajuda em relação a isso. Então, por exemplo, redutores de ruído, direcionalidade, entre outros recursos que a gente sabe que hoje tem muitos recursos na indústria de aparelhos auditivos. Aqui tem um passo a passo de procedimento do teste, né? Tá em um booklet do ACT, que eu também envio para vocês depois pelo e-mail, tá? E algumas dicas, né? Então, é um teste que ele é fácil de aplicar, mas é o que eu comentei com vocês. Depende de cognição e depende de como eu vou orientar esse paciente, né? Então, tem algumas dicas para a gente utilizar aí no dia a dia. Uma coisa que eu gosto bastante é utilizar o fone monitor para ouvir o teste junto com o paciente, tá? Aplicar os estímulos da janela de orientação quantas vezes forem necessárias para esse paciente entender o teste. Se necessário, porque às vezes o paciente ele ouve, aí depois que ele vai apertar, vai dar a resposta incorreta. Então, se necessário, ouve o teste com o paciente. A hora que for o estímulo, aperte, segura sua mão, né? Com a sua mão você segura a mão dele a pera de resposta e você aperta com ele, para ele entender o exato momento que ele tem que apertar, tá? E se for muito difícil dele entender, né? Ou, enfim, a gente acha que ele precisa ali de uma explicação a mais, de algo a mais para entender, a gente pode iniciar o teste apresentando pelo menos em 3 vezes em 16 dB NCL, para ele ouvir essa modulação mais alta mesmo em relação ao ruído e entender o que ele tem que fazer. Se nós vermos que o paciente está pressionando muito o botão da pera de resposta sem nós apresentarmos o estímulo, o que a gente pode fazer nesse cenário, né? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o teste, ele está acertando, aí aqui ele erra, ó, a gente já sabe que vai ser mais ou menos por aqui esse limiar. Só que aí ele começou a apertar muito esse botão, e é onde está ali os falsos alarmes, né, que a gente viu. Por isso que eu falei que eles eram importantes. Aí a gente já começa a pensar, será que é resposta, será que não é? Enfim, né, ver que ele tá uma resposta estranha, ele está apertando muito esse botão. O que a gente pode fazer? Para ele lembrar, né, o que ele tem que fazer, qual é o estímulo que ele tem que, de fato, apertar o botão, a gente pode aumentar em 4 dBs ou até mais do limiar esperado, esse nível de contraste, da estimulação, para ele lembrar de fato o que ele tem que fazer, e aí depois a gente volta a pesquisar na região ali que a gente estava desconfiado já que ia ser o limiar do paciente. Ahn, Ai, desconfigurou todo o slide, pessoal, desculpa. Se a gente percebe que ele está com perda de concentração, tá? Para resolver isso, a gente também vai aumentar o nível de contraste. Tudo bem aumentar no meio do exame, tá? Por exemplo, a gente pode voltar aqui para 16 dB NCL, para ele lembrar o que ele tem que fazer, para ele concentrar de novo. E aí a gente vai voltando
próximo da onde foi parado o teste, que é mais ou menos onde seria o limiar. Se exceder as 25 apresentações, que pode acontecer aquela questão da fadiga, vamos dar um intervalo para o paciente e reiterar as instruções se necessário. Se ele responde de forma inesperada, né? O que quer dizer essa resposta de forma inesperada? Ó, aqui eu estou procurando o limiar, ó, bolinha preta, ele está acertando, então eu estou diminuindo o contraste, errou. Vim para cá, ele acertou. Vim para cá, errou, errou, acertou. Acertou, perdão, errou, acertou. Então, a gente sabe que aqui em cima, provavelmente, ele de fato não consegue fazer esse contraste. Aí eu vim aqui, realmente ele errou. A hora que eu vim aqui, ele acertou. Só que ele não tinha acertado nenhuma, né? Então, é meio inesperada essa resposta. Para eu confirmar se é resposta ou não, ou se ele apertou aleatoriamente o botão por algum motivo, eu posso apresentar de novo nesse limiar e ver se ele vai acertar ou não. Nesse caso, eu apresentei de novo e ele errou, né? Então, eu aumentei o nível de contraste, ele errou de novo, até que ele acertou aqui e foi calculado. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Até mesmo na audiometria, por exemplo. A gente faz audiometria o tempo todo olhando para o paciente, né? Às vezes a gente retesta uma intensidade, uma frequência, a gente liga o talkback, fala com o paciente, orienta o paciente de novo. Às vezes o paciente está na incerteza do estímulo, enfim, a gente tem esse cuidado, né? Esse olhar com a audiometria é a mesma coisa aqui na questão do ACT. A gente tem que ter todas essas dicas em mente e ter também essa observação do paciente durante o exame do que está acontecendo, para que a gente consiga conduzir o exame e ter ali um resultado. E o que ele vai fornecer, né? Como que eu vou utilizar esses resultados? Então, aqui a gente tem 3 pacientes com os mesmos limiares auditivos, né? Essa paciente aqui tem excelente resultado de fala no ruído quando está com o aparelho. Ela não tem problemas, não tem essa queixa da questão da fala no ruído realmente. Ela tem um excelente desempenho. Essa paciente tem sim uma dificuldade, mas não é uma dificuldade grande, é uma dificuldade ali leve. E esse paciente aqui tem uma dificuldade bastante considerável, bastante grande aí, severa, em ouvir a fala no ruído. Todos têm o mesmo limiar de perda, mas têm diferentes cenários em relação ao entendimento da fala no ruído, né? Então, como que o ACT vai me ajudar? Tendo esse exame feito, né, e esse resultado me mostrando quem não tem dificuldade, quem tem pouca, quem tem muita dificuldade, eu consigo gerenciar a expectativa do paciente em relação ao tratamento que vai ser feito, a protetização, de uma forma muito mais eficiente, tanto o paciente quanto a família, que a gente sabe que muitas vezes a família que acompanha e tudo mais. O trabalho do aconselhamento, ele é muito melhor também, até porque com aquela tabela, a gente consegue mostrar para o paciente, fica muito mais visível, muito mais fácil dele entender também o problema que ele tem, né? Essa queixa que ele tem. Vai me ajudar a pensar na tecnologia que eu vou indicar para essa pessoa. Aqui, esse paciente com muitos problemas para ouvir a fala no ruído, com uma dificuldade realmente severa, será que não seria interessante um aparelho que tenha muitos recursos para ajudar nessa questão? Talvez sim. Será que não pode ser interessante, de repente, um microfone remoto, uma tecnologia assistiva também? Talvez sim, tá? E como que eu vou ajustar esse monte de recurso que tem o aparelho auditivo, né? Eu vou ajustar igual para os 3? Os 3 podem estar usando o mesmo aparelho auditivo, mas eu vou ajustar esses recursos de forma igual? Não, né? Para quem tem a dificuldade no ruído, eu vou ter que ajustar esses algoritmos de forma que ajude muito mais do que quem não tem essa dificuldade, né? Então, isso me traz uma personalização muito maior também desse aparelho auditivo. Então, é um grande norte aí para nós, como fonoaudiólogos, para pensar em toda essa questão e para os pacientes também entenderem melhor a queixa deles e como que nós vamos ajudá-los, tá? Então, como parte aqui da adaptação do aparelho auditivo, é pensando nessa questão
dos recursos que ajudam no ruído. Esse é o guia de orientação, né? E como a gente viu no vídeo, alguns aparelhos auditivos, algumas marcas, né, que são as marcas do grupo Damond, eu posso jogar direto no software de programação o valor do ACT, e ele vai ajustar todos esses recursos de forma automática. Mas não são em todos os aparelhos das marcas do grupo, né? São dos lançamentos mais recentes. Os mais antigos não vai fazer esse ajuste automático. E em aparelhos que não são do grupo Damond, também não vai fazer o ajuste automático. Eu não vou usar o exame, não vai ter validade? Claro que vai, né? Vai ter a questão do gerenciamento, da expectativa, do aconselhamento, da escolha da tecnologia e também dos ajustes de recursos, só que aí eu vou ter que fazer esses ajustes de forma manual. É importantíssimo que eu conheça toda a tecnologia da marca e do aparelho que eu estou trabalhando para eu conseguir ajustar da melhor forma para o paciente em relação ao que deu no teste do ACT na fala do ruído, tá? Então, vamos refletir um pouquinho aqui com 2 casos clínicos. O primeiro é do Brad, ele tem 71 anos, ele é um executivo aposentado, ele é muito ativo socialmente, tá? Ele sai com amigos, com família, vai para restaurante, para shopping, para parque. É voluntário em uma instituição de caridade, onde eles servem almoço para pessoas que não têm condições e é um lugar bem ruidoso, ele tem dificuldade para ouvir também nesse trabalho voluntário. Participa de corrida em parque e com grupo de corrida, então tem questão do vento, barulho e tudo mais. Cuida dos netos, então é uma vida bastante ativa, embora ele seja aposentado, né? Ele está usando a asa de forma bilateral há 1 ano. É um aparelho que não faz esse ajuste automático com o ACT e ele veio para o retorno anual. A saúde geral dele está ok, não tem recrutamento, nem infecção, nem dores de ouvido. Tem um zumbido leve, que ele consegue lidar super bem com esse zumbido. E em relação à exposição ao ruído, quando ele trabalhava, né, ele trabalhou já em uma loja automotiva com ferramenta barulhenta e sem EPI. Essa é a perda dele. Ele usa esses aparelhos auditivos aí de forma bilateral há 1 ano. Se sente ok, mas ele tinha aí expectativas maiores em relação às situações de ruído, né? E a gente vê que ele realmente é bem ativo e está exposto ao ruído o tempo todo, em situações que são importantes para ele e que tem comunicação, né? E aí, o que foi feito? Foi feito o ACT e foi encontrado esse resultado: 10,4 dB NCL. Na escala, né, de 10 a 16, é uma dificuldade severa em ouvir a fala no ruído, uma dificuldade muito importante, tá? Só que eu não consigo ajustar os aparelhos auditivos dele de forma automática. O aparelho auditivo que ele tem alguns níveis para ser ajustado, né? Onde eu vou do gentle ao exact. Se eu jogo esses ajustes mais para o lado do exact, eu estou suprimindo mais o ruído, mudando mais a direcionalidade desse microfone, para ajudar muito mais a pessoa nessas situações de ruído. Quando ele está mais para o gentle, eu tenho um som mais natural. Eu não tenho tanta supressão assim de ruído, então eu trago mais naturalidade para esse som, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dessa marca de aparelho, por exemplo, que é a Oticon, de tudo o que tem nesse aparelho em relação à ajuda no ruído, tá? E quanto mais aqui para esse lado aqui do exact, mais suprimido está esse ruído, maior ajuda ele tem no ruído. E foi ajustado dessa forma para ele, tá? E ele se saiu muito bem. Ele conseguiu ver muitas melhoras aí em relação a essas questões de fala no ruído. Então, é importante, de fato, que a gente conheça, seja a marca que for, todos os recursos que tem, para a gente conseguir ajustar esses recursos baseado
de fato, num resultado de exame que me mostra se o paciente tem dificuldade ou não em situações de ruído, tá? O outro caso que a gente tem é do Scott. Ele tem 59 anos, ele é médico, trabalha ainda, muito ativo socialmente, teve uma perda súbita há 7 meses. Ele é bastante relutante para falar da perda auditiva para outras pessoas. Esse aqui é o audiograma dele, tá? Então, ele já tem aqui uma perdinha leve na direita e aqui a esquerda, onde ele teve a perda súbita. A gente vê que é uma áudio que teve que ser mascarada. Claro, tem uma simetria, né? E aí, o que que a gente pensa? Ah, o ACT não teria que mascarar também? Não, né? Ele tem essa compensação. Então, a gente vê aqui que quando a gente está trabalhando no ruído, né, na vida real, digamos, né, lá, no ambiente de ruído, a gente trabalha com as duas orelhas, né? Então, o ACT é pensando nessa questão do ruído, em trabalhar com as duas orelhas como se ele já tivesse ali de aparelho, então ele tem essa compensação, não é necessária essa questão do mascaramento no ACT, dá para fazer tranquilamente em perdas assimétricas, tá? E ele fez o ACT, e foi esse resultado aqui, ó, que é muito bom, menos 4,0. De repente, a gente podia pensar, é uma perda recente, né? Ele não está privado de som há tanto tempo, vai ter um bom reconhecimento de fala no ruído de fato. Mas o que que a gente tem que prestar muita atenção aqui? Olha aqui, falso alarme 11. É muito falso alarme. Então, quando a gente está conduzindo o exame e a gente vê que tem muitos alarmes falsos, né? Por mais que tenha dado um resultado bom, tem que acender um alerta. Será que, de fato, ele tem um resultado bom? Ele conseguiu aí fazer esse contraste do, do ruído modulado no ruído não modulado? Ou será que ele estava apertando ali a pera de resposta aleatoriamente e coincidiu com o momento que eu dei o estímulo do ruído, né? Porque é muito falso alarme. Nesse caso, deu uma água para o paciente, né? Conversou com ele, explicou de novo o exame e fez novamente, tá? Também deu um ACT baixo, ó, menos 0,5 dB NCL, mas aqui eu não tive falso alarme. Então, isso me traz a certeza de que o exame está ok e de que é realmente esse o resultado. No caso aqui, ele não tem dificuldades para ouvir a fala no ruído, tá? Ele foi protetizado bilateralmente, com o aparelho, aqui no caso também da Oticon, só que aqui é uma linha mais atual. Então, eu consigo jogar dentro do software esse resultado do ACT, ó. E ele já mostra que está dentro da normalidade em relação a essa dificuldade para ouvir a fala no ruído. E aí, quando a gente vai na tela da programação dos recursos, a gente vê que realmente os recursos para ajudar nessa questão do ruído, eles não estão suprimindo tanto ruído, eles não estão ligados de uma forma tão forte, digamos assim. Eles estão preservando a questão mais natural do som, que para ele vai ser muito bom, né? Uma vez que ele não tem essa dificuldade em ouvir a fala no ruído, a gente preservar essa questão um pouco mais natural do som é muito bacana. Então, eu trouxe esses dois casos para a gente refletir, né, em questão de acurácia de exame, em questões, né, de quando não tem o, o software que dá, do aparelho auditivo que dá para jogar o resultado lá dentro, tá? É claro que foi trabalhado com os dois pacientes também muita questão de gerenciamento de expectativa, de aconselhamento, tá? Não é só questão do ajuste do aparelho auditivo, mas eu quis trazer porque muitas pessoas me perguntam em relação ao ajuste, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do white paper recente que saiu, né, do ACT sendo usado em clínicas Damont, nas clínicas da Europa. Eles fizeram uma pesquisa com 30 audiologistas, né, que são já experientes no ramo, treinaram esses audiologistas para eles utilizarem o ACT no dia a dia deles. E depois disso, eles responderam um questionário de forma anônima, tá? E aí, nessas respostas de questionário,
uma das perguntas era sobre a usabilidade do teste. E aqui a gente vê que o verde clarinho é concordo, tá? Com as afirmações aqui. Então, o teste é simples de aplicar? 77% concordou. O teste pode ser facilmente integrado à rotina clínica? 93% concordou. As instruções são fáceis de explicar ao paciente? 77% concordou. A integração do valor do ACT no DINE é implementada de uma maneira fácil de entender? 100% concordou. Sinto-me confiante em utilizar o ACT? 80% concordou. O valor clínico do exame, tá? Acredito que o teste ajuda a caracterizar com mais precisão a capacidade dos clientes de compreender a fala no ruído. A gente teve também uma alta taxa de concordância. Ao usar o teste, né, o ACT, eu me sinto mais confiante para identificar os clientes que têm mais dificuldades para ouvir a fala no ruído. Também uma alta taxa de concordância. Considero o teste uma ferramenta clínica relevante? Também uma alta taxa de concordância. Valor de aconselhamento, tá? Posso usar o teste para melhorar a comunicação com o cliente e seus entes queridos sobre os seus desafios auditivos? Bastante, uma alta taxa em relação à concordância. Sinto-me mais confiante de que os clientes que aconselhei com o ACT vão retornar para a consulta de adaptação? Também bastante concordância. Ao usar o ACT, sinto-me mais confiante em recomendar a tecnologia correta para os meus de aparelhos auditivos para os meus pacientes? Também muita concordância. Valor da adaptação dos aparelhos auditivos, né? Posso usar com confiança o valor do resultado do exame, né, do ACT, para adaptar as configurações de auxílio no ruído, né, os recursos em relação ao ruído no aparelho do meu paciente? 96% concordou que sim. Ao usar o ACT, eu me sinto mais confiante na primeira adaptação do aparelho auditivo para os pacientes com dificuldades de audição no ruído? Também muitos profissionais concordaram que sim. Sinto que realizei menos ajustes de adaptação nas consultas de acompanhamento relacionadas aos recursos de auxílio no ruído para os clientes? Também. Sinto que tenho recebido menos reclamações relacionadas à audição em ambientes ruidosos de clientes que utilizaram o ACT? Também bastante profissionais concordaram que sim. Recomendação geral, né? O ACT faz com que eu me destaque como audiologista em comparação com a prática clínica? Bastante pessoas concordaram. Qual seria a probabilidade de você recomendar o ACT a outros profissionais, né, a outros audiologistas? Também bastante audiologistas aí que foram responder aos questionários concordaram. E uma outra pesquisa também clínica não, recente, traz a viabilidade clínica do exame, tá? Foi feito na Hannaford Health, que é muito movimentado nos Estados Unidos, e eles testaram 108 pacientes, tá? Com idades entre 22 e 96 anos. Desses 108, 100 conseguiram concluir o teste, tá? Os 8 que não conseguiram, alguns tinham uma perda muito profunda, e a gente está falando de um teste supralimiar, a gente chega no limite do audiômetro, não dá para fazer, e alguns não tinham cognição suficiente para responder o teste, tá? Dos 100 pacientes que concluíram o teste com êxito, um quarto deles, né, 25 desses pacientes, apresentaram audição normal. E aí foi dividido em 2 grupos. Um com 14 pessoas que tinham audição normal, mas tinham queixas auditivas em relação a ouvir a fala no ruído. E um outro grupo com 37 pessoas da audição normal que tinham um IRF excelente, de 100%. E o que foi observado? Desse lado aqui é o primeiro grupo e desse lado o segundo grupo. O verde escuro é valor normal de ACT e o verde claro é valor elevado de ACT, tá? Daqueles 14 que tinham queixas auditivas, 29% teve um ACT alterado, tá? E dos que não tinham queixas auditivas,
nenhum teve ACT alterado. Isso mostra uma grande especificidade do teste. Aqui são aqueles 37 que têm o IRF excelente, 100%, tá? E o que foi visto quando foi aplicado o ACT? 65% tiveram ACT normal, ok. 27% deu um ACT com uma perda leve, não uma perda, desculpa, com uma dificuldade leve de ouvir a fala no ruído, e 8% com uma dificuldade moderada de ouvir a fala no ruído. O que isso mostra pra gente? Que o IRF sozinho não é um bom preditor de como o paciente vai atuar no mundo real, no ruído, tá? Essa pesquisa também é bem legal, tá no white paper, eu vou mandar para vocês. Era isso que eu queria explorar do ACT, tá? Ele tá disponível, já estava, né, no Affinity, perdão, e agora está disponível no Calisto também. Tem que ter o módulo de audiômetro para os dois equipamentos. Quem compra o Calisto a partir de agora, né? Então, que já foi lançado com o audiômetro, já vai com o teste. Quem já tinha o Calisto com audiômetro, dá para colocar o teste. Aí tem que comprar só a licença do teste, tá? Tô aberta às dúvidas. Se vocês quiserem, é só mandar no Question and Answer, nesse QIA que tem aí, tá? Apareceu uma, Má. Pode falar? Uhum. Pergunto assim, ó, tem alguma pesquisa que compara a adaptação antes e depois da aplicação dos resultados do ACT durante a programação do aparelho? Oi, Raquel. Ela estava comigo hoje à tarde, inclusive. Até agora eu estava vendo mais as pesquisas sobre o desenvolvimento, tá? Eu vi que saiu uma em julho, mas eu não consegui ler ainda esse artigo. Eu vi até que ela saiu porque eu estava fazendo um resumo para mandar um trabalho para o Congresso da Sociedade Brasileira. Eu vou ler e te digo. Mas tem várias pesquisas que já estão acontecendo, inclusive tem uma que mede o esforço de escuta no dia a dia, que é bem legal, mas ela ainda não foi concluída. Começou no ano passado, vai ser concluída acho que em novembro desse ano, se eu não me engano. A metodologia dela está aberta, eu mando para vocês também, pelo Google dá para achar. Mas sobre a satisfação do paciente, não sei, não tem ainda, né? Eu até tinha pensado em fazer uma onde eu vi com resposta de questionário, né? Para ver handicap auditivo, para ver satisfação, para ver esforço de escuta. Mas o que acontece quando a gente vê só com questionário essas questões? É muito subjetivo, né? Porque é o paciente respondendo aquilo, não tem uma medida objetiva. Foi aí que eu parei e não fiz a pesquisa. Eu queria sim aplicar os questionários, mas ter algo objetivo também para mensurar isso, né? Uma pupilometria, enfim, alguma coisa do tipo. Então ainda não tem essa pesquisa, mas tem muitas pesquisas que já estão acontecendo e que a gente vai ter acesso aos resultados em breve. Mais alguém? Acho que não. Não, né? Então era isso que eu ia passar para vocês. Está gravado, o pessoal vai para o YouTube em algum momento. Eu vou pegar o e-mail de vocês, que vocês deixaram na inscrição, para mandar os materiais, então os novos white papers, os antigos também, os próprios artigos mesmo, que todos os nossos white papers já têm artigo publicado, e todos os materiais. E aí nós estamos aqui as três abertas também para futuras dúvidas que possam surgir. E quem tiver o teste, ou quem for adquirir o teste, seria muito legal ter um feedback de vocês, de como está sendo, né? Se está sendo fácil aplicar ou não, se tem alguma dúvida, como que está em relação aos pacientes, para a gente ver também no que pode ser, no que a gente pode investir mais em treinamento, ah, enfim, esse tipo de coisa para ajudar, tá?
Então é isso. Fabi, quer falar alguma coisa? Nai? Só agradecer pela presença, né? Enfim, se a gente se colocar à disposição. E caso alguém esteja aí indo para o Congresso da Fundação, que a gente vai estar lá para tomar um café com a Nós vamos lá. gente, conversar um pouquinho mais, enfim. Será um prazer receber vocês. Com certeza. E parabéns, Má, foi ótima a aula, viu? Obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos pela presença. É isso, a gente se vê no Congresso da Fundação ou no Congresso Brasileiro, por aí afora. Ou nas mídias. A gente está sempre É, por aí, sempre presente. isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Bom Obrigada, Tchau, tchau, tchau. boa descanso. noite. Tchau, Boa tchau. noite.